Fala galera, está no ar mais um episódio do SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E mais uma vez, para variar, estou com eles, os monstros da cardiologia, Pedro Heitor e Almir Alamino. Fala aí, galera. Fala aí, pessoal, tamo junto para mais um, hein? Que honra ser chamado de monstro por um monstro, que é o Danilão. Nossa Cara, que senhora. prazer estar aqui com vocês. E aí, vamos falar do que hoje, Danilo? E hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, um tema bem amplo. Esse episódio vai ser focado em diagnóstico e estratificação de risco e vamos deixar aí um episódio especial para focar somente no tratamento. Bora lá, povo? Bora! Vamos! Então, o primeiro caso, geração Z aí, né? É o Enzo, 32 anos, telefonista, vem numa consulta de rotina com uma pressão arterial de 153 por 94. Caso aí bem rotineiro aí que a gente costuma atender. E eu pergunto para vocês, galera, esse paciente, ele já pode ser considerado hipertenso ou não? Legal, Danilo. Isso é rotina do cardiologista, né? O cara chega lá, fala que tem pressão alta e a gente mede realmente se confirma uma pressão alta no consultório. Antes de a gente entrar no detalhe se esse paciente tem hipertensão ou não, eu gostaria de falar primeiro o que é hipertensão, tá certo, pessoal? Hipertensão, galera, é uma doença extremamente complexa, tá? De uma fisiopatologia muito complexa. Ela está relacionada com fatores genéticos, fatores ambientais, estilo de vida, alterações neurohormonais, né? E tudo isso junto vai gerar a hipertensão. O fenótipo mais comum de hipertensão é a hipertensão essencial, que é aquela que acontece por si só, né? Não é uma doença, não é secundária a uma doença que a gente adquire, tá bom? Bom, basicamente na fisiopatologia da hipertensão, né, a gente tem algumas coisas que chamam a atenção e as diretrizes trazem isso muito contundentes, né? Primeiro, né, que ocorre, né, aí um remodelamento vascular, né, aumentando aí como eu diria assim, a rigidez vascular, né? E essa vasculatura, né, nesse regime pressórico alto, ela tende ali a ter um espessamento e uma redução do seu diâmetro, e isso gera, né, ativação de sistema renina-angiotensina, ativação do sistema endotelina, vasopressina, arginina, enfim, vários sistemas são ativados e até mesmo o sistema autônomo aí adrenérgico, tá bom? Uma coisa interessante é que os fatores, né, o estilo de vida, então se o paciente é ativo fisicamente, se fuma, se tem alguma outra doença ali, enfim, ou mesmo até a parte emocional impacta muito. E uma coisa que é interessante, que agora me veio aqui à cabeça desse caso, é que até mesmo a presença de ruídos, pessoas que são expostas, né, cronicamente aí a ruídos sonoros, isso pode estar impactado aí na fisiopatologia. Mas, obviamente, é uma doença complexa, né? A gente sabe que algumas populações é mais prevalente que outras, então a genética está bem estabelecida, tem mais de 1000 genes implicados na hipertensão, né? Mas é uma doença muito comum, né, na nossa prática clínica, aí sendo mais ou menos aí 30% da população hipertensa. E como que a gente define, então, hipertensão, né? Basicamente, a gente define hipertensão como uma pressão arterial maior do que 140 por 90. Essa é a definição de hipertensão pela diretriz europeia e pela diretriz brasileira. A americana muda um pouquinho, mas vamos falar da nossa realidade, que é o Brasilzão. E sempre que a gente faz, né, o diagnóstico de hipertensão, nós classificamos esse paciente. A diretriz traz isso e é bem interessante, né? A gente coloca como corte o 140 por 90, mas a gente sabe que a partir ali de 130, 125 de pressão já está associado com uma maior incidência de eventos. Então ela traz assim na diretriz. Uma pressão ótima é aquela abaixo de 120 por 80. Uma pressão normal é de 120 a 129 de sistólica e 80 a 84 de diastólica. Aí vem o diagnóstico de pré-hipertensão, que é aquela pressão entre 130 a 139 de sistólica ou 85 a 89 de diastólica. Depois disso, o diagnóstico propriamente de hipertensão. Então, pressão sistólica, né, de 140 a 159 e 90 a 99 é o grau 1. A partir de 160 até 179 na sistólica ou 100 a 109 na diastólica, o grau 2. E o grau 3, que é acima de 180 por 110. Beleza, pessoal? Que nesses casos já está até autorizado a começar o tratamento direto, né? Perfeito. Quando chega esse paciente com esse nível mais alto,
a gente já pode considerar ele hipertenso, não precisa ficar fazendo outras medidas, né? Mas esse paciente tem hipertensão? Eu não respondi, Pedrão, vou jogar para você. Então, é isso, né? Pela definição que você trouxe, acima de 140/90, já seria hipertensão. Porém, a gente tem que verificar algumas coisas aí. Primeiro de tudo, esse método foi verificado adequadamente? Teve uma aferição adequada? Como é que a gente vai avaliar isso aí? Primeiro de tudo, foi utilizado um método bom, um método oscilatório, um método automático, que hoje que as diretrizes trazem como primeira linha? O ambiente era um ambiente confortável, era um ambiente quieto, como até o Almir comentou, né? A exposição a ruídos pode influenciar. Esse paciente teve a exposição ao tabaco, à cafeína, ou mesmo uma alimentação muito recente, aí, nos 30 minutos anteriores à verificação dessa pressão. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E do posicionamento do paciente? O paciente tem que estar sentado, relaxado, com os braços e pernas apoiados, não pode estar com a perna cruzada. Tudo isso vai influenciar no valor final dessa pressão arterial. O paciente não pode estar falando. Tipicamente a gente está lá verificando, já tentando adiantar algum sintoma, mas o paciente tem que estar calado. Parece que ele quer falar na hora de medir a pressão, né? Impressionante, né? Todo paciente parece, não, doutor, mas a ver bem, lá em casa está assim, não está. Ele começa na hora que você está querendo verificar. Tem que pedir para ele ficar em silêncio um momento. São detalhes que fazem diferença, né? Que a gente na correria do dia a dia ali não lembra, mas que fazer corretamente a medida influencia bastante, né, Pedro? Não, vai influenciar demais. E assim, além desses detalhes que a gente começou, preferencialmente esse paciente tem que estar verificando 2 a 3 vezes até nessa primeira consulta. Às vezes para você conseguir fazer uma média adequada dessa pressão arterial. E, além disso tudo, né, talvez até o mais importante, preferencialmente em 2 ou 3 consultas diferentes, a gente tem que estar verificando esse valor. Falando agora um pouco também pelo exame físico, né, que vai estar completamente ligado na verificação da pressão arterial, a gente não pode deixar de estar avaliando peso, frequência cardíaca, calcular o IMC desse nosso paciente e procurar alguns sinais de lesão de órgão-alvo já inicialmente nesse primeiro contato. Às vezes tentar palpar um ictus, ver se ele está desviado, se ele está uma área um pouco mais extensa do que o adequado, se o paciente tem algumas faces, às vezes de alguma síndrome genética, algum Cushing, alguma coisa nesse sentido, avaliação do sistema respiratório. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E talvez um muito importante que muitas vezes a gente deixa passar, a avaliação dos pulsos, tanto de membros superiores como de membros inferiores. Muitas vezes vai estar falseando alguma coisa aí, uma captação de aorta, uma doença da aorta que está mais escondida. Mas aí, Almir, eu falei que a gente vai verificar 2 a 3 vezes essa pressão arterial, mas que método, como é que a gente faz isso? Me diz aí. Beleza, Pedrão. Então assim, eu acho que é muito importante isso. A gente não faz diagnóstico de hipertensão em uma única ocasião. A gente tem que ver esse paciente mais de uma vez, beleza? O método mais recomendado pelas diretrizes é o método oscilométrico automático ou automatizado, né? Que são aqueles aparelhos que a gente vê, né? Que coloca no braço e aperta o botãozinho e ele mede a pressão, né? É óbvio que o método auscultatório também é descrito, foi utilizado por muito tempo, mas eu até quero ouvir depois a sua opinião a respeito desse método, Pedrão. E a gente tem também dentro do oscilatório, né, oscilométrico, a gente tem aquele aparelhinho de punho, que já é um pouco menos recomendado, né? Tem aí um pouco mais de chance de estar falseada a pressão, porque ele tem uma série de itens para você medir de uma maneira adequada, com a altura do punho na altura do coração, e às vezes o paciente acaba não se atentando a isso. Então a diretriz recomenda como primeira opção o método oscilométrico por um esfigmomanômetro de braço, beleza? Isso aí. E aí, também a gente pode lançar a mão do mapa, do MRPA, que a gente vai discutir mais à frente, né? Essa monitorização ambulatorial ou hospitalar da pressão arterial do paciente. Boa. E uma coisa que está muito em voga são as tecnologias vestíveis, né? Os wearables. Será que a gente pode utilizar eles aí para verificar a pressão? Temos até umas bands dessas que eles tentam se arriscar a lançar uma pressão arterial. Como que é o nome, Pedrão? Umas bands. Mas os dispositivos? Wearables. Yes. Internacional. Aqui é bilíngue. Falo português e asneiras. Não, mas agora falando sério. Essas tecnologias, como eu comentei, elas estão ganhando muito mais evidência, né? Muito mais volume, principalmente nas redes sociais, nos jovens. E algumas delas tendem a se arriscar a tentar lançar algum tipo de hipertensão arterial, algum valor. E o que a última diretriz, principalmente a diretriz europeia de hipertensão arterial,
O que ela traz é que, na verdade, a gente não pode utilizar como um método diagnóstico. Na verdade, às vezes pode usar como método de guia, que pode direcionar se a pressão está um pouco mais alta naquele dia ou um pouco mais baixa. Porém, ele tem a dizer assim, evitem os aparelhos que não tenham um manguito ou uma forma de fazer uma compressão arterial. Por isso, a gente não pode usar os wearables como diagnóstico, viu, pessoal? Vem para somar aí, mas ainda não fecha critérios, né, Pedrão? Exatamente. Só para a gente contextualizar aqui, a gente está com um paciente jovem, paciente que não tem comorbidades a princípio, 32 anos, está ansioso, está preocupado, né? Chegou com uma pressão alterada no consultório, né? O que vocês gostariam? O exame físico dele, passando para vocês, não tem nada de alterado, tá? O que vocês gostariam de fazer para ele? O que a gente faz agora? Qual que é o próximo passo? Que exame vocês queriam pedir? Primeira coisa é falar para ele que eu não sei se ele tem hipertensão ainda. Perfeito. Tá? Eu gostaria de, primeiro, ver esse paciente num retorno, tá certo? Verificar, porque eu não sei se esse médico que está aí, ele mediu 3 vezes a pressão em membros diferentes e calculou a média. Isso é extremamente importante, como o Pedro falou muito bem. Bom, além disso, é óbvio que enquanto ele vai voltar, eu já vou pedir alguns exames para ele, para a gente verificando, porque se ele for hipertenso, eu já vou pensar ali em lesões de órgão-alvo e outras coisas que a gente vai trigar, né? Vai ali abrir um leque para a gente de coisas que tem que investigar uma vez que a gente estabelece o diagnóstico de hipertensão. Então, exames para a primeira consulta para a gente pedir para esse paciente. A gente vai pedir uma urina, tá bom? Para a gente ver se tem proteinúria, etc. Um potássio plasmático, isso pensando, né, em hipertensão secundária, pode dar algumas pistas. Uma creatinina para ver função renal, uma glicemia pela prevalência, né, que vem associada, né? Síndrome metabólica está intimamente associada com hipertensão. A gente vai estimar a taxa de filtração glomerular. Isso não precisa pedir aquele litrão que o paciente fica urinando 24 horas, pode ser pela creatinina. Vamos pedir um perfil lipídico para esse paciente também, um ácido úrico e um eletrocardiograma. Com isso, a gente pede os exames necessários aí para uma primeira consulta de um paciente hipertenso, certo? Show de bola. Bom, voltando ao caso então, o nosso querido Enzo retorna ao consultório aí com os exames. Função renal normal, eletrólitos normais, tá? A urina rotina normal, sem proteinúria, tá? Glicemia ok, o eletro, ritmo sinusal, sem sobrecarga de câmaras, normal, tá? Foi feita as medidas, 3 medidas de pressão arterial e a média das duas últimas foi 145 por 90. E agora, o que a gente fala pro Enzo aí, pessoal? Bacana demais, né? Então, assim, seguinte, revisamos os exames, a princípio o nosso paciente aparentemente não tem nenhum tipo de lesão de órgão-alvo. A gente vai até conversar um pouco mais sobre isso mais à frente. E ele retorna pra gente ainda hipertenso, aparentemente aí numa hipertensão grau 1, tá certo? Inicialmente, sim, a gente já está autorizado para iniciar uma terapia antihipertensiva para ele, porém eu acho que poderia ser interessante, algo complementar e que vai acrescentar muito nesse diagnóstico, a avaliação através de mapa, né? Da monitorização ambulatorial da pressão arterial, certo? E o mapa tem umas metas diferentes da pressão arterial de ambulatório, né? De consultório. E, Elmi, quais são essas metas? Sabe dizer aí pra gente? Boa, Pedrão. Então, assim, né, ao contrário do valor da pressão que a gente mede, né, não serve mais aquele 140 por 90. O mapa a gente tem que ter um olhar diferente para ele. Primeira coisa que é um exame muito interessante, que a gente vai ver o comportamento da pressão do paciente nas 24 horas, apesar de ser um pouco desconfortável para o paciente, né? Já que ele fica ali com aquele esfigmo ali, né? Medindo a pressão intermitente ali. Bom, então o que a gente vai ver? A primeira coisa é a gente ver a média nas 24 horas. Como que esse paciente ficou durante todo o dia? E aí, a média, né? O valor de referência, né? Nas 24 horas é de 130 por 80. Então, se o paciente tem uma pressão maior ou igual a 130 ou maior ou igual a 80 de diastólica, esse paciente é considerado um mapa alterado, tá bom? Mas também a gente vai pormenorizar na vigília e no sono. E aí uma forma fácil de guardar é que
Na vigília a gente está, né, mais ali em combativo, então um pouquinho mais alto. Eu jogo para 135 a sistólica e 85 a diastólica. E no sono a gente dá aquela relaxada, então o ideal é que tenha um descenso noturno. Então a pressão cai ali e o valor de referência fica maior ou igual a 120 e maior ou igual a 70. Então, recapitulando, eu guardo que na média é 130 por 80, na vigília sobe um pouquinho 135 por 85 e no sono 120 por 70. Interessante falar também, Almirzão, que no mapa a gente tem diversas outras utilidades para ele, né? A gente consegue avaliar o controle do tratamento hipertensivo, né? Se o paciente às vezes não está tomando remédio em casa, fala que está tomando para a gente faz o mapa vem tudo alterado. A gente consegue avaliar a hipotensão, né? Que o paciente tem aquela labilidade pressória que a gente consegue confirmar isso. Muitas vezes suspeitar de outras doenças, como por exemplo o SALS, nesses pacientes que não têm o descenso noturno, às vezes a PA até aumenta e a gente vai investigar depois, consegue fazer esse diagnóstico. Além também de confirmar ou descartar outros fenótipos de pressão arterial, que são a hipertensão mascarada e a hipertensão do jaleco branco. E acho que é o que se encaixa nesse paciente, né? É um paciente novo, não tem hipertensão, não tem diabetes, não fuma, não tem nenhum fator de risco plausível para hipertensão. Acho que vale a pena voltar na anamnese e perguntar se os pais são hipertensos, porque o fator genético é importante, como a gente falou. Mas, se o cara está hipertenso dentro do consultório, será que esse cara não tem um componente ansioso, né? Será que é um fenômeno do jaleco branco? Então vamos definir esse fenômeno do jaleco branco? E para isso a gente precisa do mapa, né? Não tem jeito, né? Então como é que é a hipertensão do jaleco branco? É aquele paciente que vem com uma pressão alterada na frente de um jaleco branco, que é o médico, né? Então vai estar lá acima de 140 por 90, mas na hora que ele faz o mapa, que ele está na casa dele, que ele está tranquilo, ele vai vir com valores de mapa normais. Então, na média, né, menor do que 130 por 80, certo? Mas Danilo, em nem todo lugar tem mapa disponível, né? A gente não consegue pedir amplamente esse exame e às vezes o paciente também não quer ficar repetindo o mapa, fazendo o mapa porque é incômodo. Tem outras opções? O que a gente pode fazer? Boa, professor. Então a gente tem mais duas alternativas aí de medidas da pressão arterial fora do consultório. A gente tem o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. O paciente vai levar o esfigmomanômetro para casa, um aparelho que já é pré-configurado, validado, e ele vai fazer as medidas em casa também. O próprio paciente vai colocar o aparelho e ele vai seguir o protocolo e vai fazer as medidas. A desvantagem desse método em relação ao mapa: a gente não vai ter a medida da pressão no período noturno, né? E pode acontecer do paciente se confundir ali, colocar o aparelho errado e não ficar tão fidedigno também. E os valores do MRPA para confirmar a hipertensão arterial seriam uma pressão sistólica maior ou igual a 130 ou uma diastólica maior que 80. E temos também a opção do AMPA, né? Que é a automedida da pressão arterial. Que isso aí vai lançar mais do paciente, verificar a própria pressão, não tem tanto protocolo, a gente só tende a orientar o paciente a ter no mínimo 7 medidas, num período aí de 16 a 72 horas, e como ainda não tem tantos estudos com essa técnica, não é algo ainda tão padronizado, sugere as mesmas medidas da MRPA. Muito legal esse comentário. E aí, o nosso amigo fez o mapa? O paciente, então, trouxe o mapa pra gente, galera. Média das 24 horas, 120 por 70. Na vigília, 130 por 80. E no sono, 110 por 60. Então, fechou, então, né? O paciente confirmou pra gente a hipertensão do jaleco branco, que é aquele paciente que tem a PA anormal no consultório e normal no mapa, que corresponde ali a 15 a 19% dos pacientes. Lembrando que assim, a gente não precisa começar tratamento para esse paciente, mas orientar que ele precisa pelo menos realizar uma medida da pressão arterial por ano, no mínimo, porque a gente sabe que essa população são pessoas que têm um risco cardiovascular aumentado. Pessoal, então vamos agora para uma segunda situação clínica que eu trouxe aqui para vocês. É uma paciente chamada Luísa, ela tem 65 anos, ela não tinha nenhuma comorbidade, mas ela relata que ela buscou o posto de saúde, né? Uma das vezes foi
pegar a medicação para o parente, aproveitou para medir a pressão e ela verificou que lá a pressão dela, em uma das ocasiões, estava 147/94 e a segunda vez estava 152/96. E aí ela vem em consulta para a gente. Né? Nessa consulta foi avaliado, feito exame físico, colhido a história, tudo certinho. E não tinha nenhum outro sinal, não tinha nenhuma comorbidade, nem uso de medicações. Mas a pressão dela no consultório, medida de maneira adequada, né? Ela não tinha tomado café, todos aqueles detalhes que o Pedro falou no começo. Como manda o figurino. Então, como manda o figurino, né? Bem lembrado. Estava no consultório de 132/86. Além disso, ela trouxe já um eletrocardiograma que ela fez também nessa unidade, nesse dia que mediu a pressão alta. E o eletro era um ritmo sinusal e tinha, né, uns critérios aí de sobrecarga de ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. E agora, pessoal? Então, a gente já vai lembrar que é um paciente com potencial lesão de órgão-alvo. Lembrar que não é para todo mundo que é hipertenso que a gente vai pedir um ecocardiograma, mas um paciente com eletrocardiograma mostrando sinais de sobrecarga ventricular esquerda, é importante avaliar esse eco. E o que é que a gente pode encontrar num paciente de hipertensão de longa data? Né? É um paciente com hipertrofia de um padrão mais concêntrico, com índice de massa de VE mais elevada, elevados em valores aí acima de 116 para homem e 96 para as mulheres, como diz nossa diretriz. E muitas vezes vai estar acompanhada de outras alterações secundárias. Né? Às vezes pode ter uma sobrecarga atrial, é um paciente que vai ter um coração um pouco mais enrijecido, tá certo? E o que lembra além do coração que a gente tem que lembrar, Danilão? Importante também a gente lembrar dos rins, né, cara? Sempre pesquisar a doença renal crônica, né? Principalmente aqueles que já estão no estágio 3, que é de 30 a 60, uma taxa de filtração de 30 a 60, né? Então sempre é importante aí pedir albuminúria, né? Ou uma relação albumina-creatinina. E também lembrar da fundoscopia, né, cara? O fundo de olho aí é um exame fácil, acessível da gente fazer também. E para avaliar complicações, lembrar que a gente às vezes esquece, né? É importante salientar então, né? Para passar a régua aqui. No paciente que a gente já tem uma suspeita de hipertensão ou a gente faz o diagnóstico de hipertensão, a busca ativa de lesões de órgão-órgão faz parte, né, da nossa investigação. Quais são os órgãos-alvo? Cérebro, que a gente não consegue muito bem ter um exame que vai demonstrar ali lesão no cérebro, a não ser que ele já teve um evento, né? Coração, buscando ativamente hipertrofia ou disfunção sistólica. Rins, com albuminúria e creatinúria, ou também a taxa de filtração glomerular, doença arterial periférica com índice tornozelo-braquial e a fundoscopia para a investigação de retinopatia hipertensiva. Bom, pessoal, voltando ao caso, então essa paciente fez o mapa que vocês solicitaram, tá certo? E aí? Bom, o mapa é o seguinte, na vigília, essa paciente veio com uma pressão de 160/112, tá certo? Nas 24 horas, 155/97. E no sono, praticamente não houve descenso noturno. E a pressão no sono, então, veio de 147/92. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente tem uma paciente que tem a PA normal no consultório e alterada no mapa e com lesão de órgão-alvo, né? Tem um eletro que mostra sobrecarga ventricular esquerda. Então não tem mais dúvida pra gente, isso é uma hipertensão mascarada, que corresponde a 7 a 8% dos pacientes. E são pacientes que têm o mesmo risco cardiovascular dos pacientes hipertensos. Bom, galera, então acho que com isso a gente fecha, né, o nosso caso aí. E vamos pro bate-bola? Bora! É agora. Então vamos lá. Fisiopatologia da hipertensão arterial. Fisiopatologia, então, lembrando, é uma doença multifatorial que envolve genética, estilo de vida, fatores ambientais e também os fatores aí neurohormonais. Lembrando que os órgãos que estão em questão aqui é a vasculatura, coração, rim e sistema autônomo. Show. Aferição correta da PA. Vamos lá, tem que estar com o aparelho adequado, num ambiente estável, controlado, tranquilo, tá certo? Sem ter utilizado tabaco, cafeína, o paciente tem que estar sentado, bem relaxado, com os costas apoiados, mãos apoiadas, pés descruzados, tá certo? E preferencialmente fazer essa medida 2 a 3 vezes para a gente ter a aferição do AMED. E sem estar falando. Boa. Diagnóstico no consultório. Pressão maior do que 140/90. É isso. Indicação de mapa e MRPA.
Vai ser para aqueles pacientes que a gente está querendo avaliar tratamento, se o tratamento está adequado, pacientes que você está com suspeita ou de uma hipertensão mascarada ou do avental branco. Hipertensão do jaleco branco é aquela que é normal fora do consultório, mas alterada dentro do consultório. A hipertensão mascarada é o inverso, então ela se mascara para o médico. É normal no consultório, mas esse paciente geralmente tem uma lesão de órgão-alvo, alguma coisa que te chama atenção, e no mapa ela vai vir aumentada. Exames que a gente pede de rotina. Análise de urina, eletrólitos, especialmente sódio e potássio, função renal envolvendo creatinina e a ureia, metabólitos aí com a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, lipidograma, ácido úrico e o eletrocardiograma. Pesquisa de lesão de órgão-alvo. Então, aqueles órgãos a gente tem que pensar. Cérebro, coração, olhos, rim e vasos periféricos. Então, índice tornozelo-braquial, ecocardiograma se o eletro já com hipertrofia. Vamos pedir também em relação à albumina creatinina e, obviamente, calcular a taxa de filtração glomerular. E é isso. Que isso, meu. Os caras estão voando. É isso aí, galera. Estamos finalizando aí mais um episódio. Agradecer vocês aí pela companhia, pela parceria. Quem estiver ouvindo a gente aí, galera, segue a gente, divulga aí o podcast, dá uma força aí pra gente aí. E é isso. Aquele abraço, tamo junto, até o próximo. Valeu aí, pessoal. Valeu, um abraço.